Guarani começou o jogo muito desatento, completamente fora de ritmo, desconcentrado, tomou o gol a 9 minutos, poderia ter tomado antes. O Pegorari já tinha trabalhado por 2 ou 3 oportunidades, e aí foi fatal, uma saída de bola errada. Acabou o Guarani com o Enderson perdendo a bola. Ela veja, foi a terceira vez em 9 minutos. Ela se oferece para o Nenê, ele chuta, ela explode no Alvarinho que se jogou na bola, tentando um carrinho, tentando defender, e tira o Pegorari que nada pôde fazer e não pode também ser responsabilizado pelo gol que tomou, porque com o desvio ele ficou completamente fora de combate. E aí o Guarani tratou de tentar subir um pouco as suas linhas. A estratégia do Bruno Pivetti tem sido exatamente no sentido de jogar com linhas baixas. Nos 3 primeiros jogos deu certo, só que empatando em 0-0 linhas baixas, saía no contra-ataque, contra o Avaí, contra o Ceará e contra o Ituano, e encontrava o gol. Hoje foi a primeira vez em que o time saiu em desvantagem, e a gente chamava atenção para isso. Vai ter que inverter o eixo de um time reativo para um time propositivo, e esse time não está condicionado a jogar assim. Perdeu o jogo porque começou dormindo. Se começa concentrado, no mínimo traria um ponto para Campinas. O Juventude acabou criando algumas situações importantes no primeiro tempo, muito mais pela inoperância da equipe do Guarani e, claro, muito menos por méritos próprios. O Guarani parece que estava com as pernas pesadas, travadas. Depois, entre 20 e 30, 35 do primeiro tempo, deu uma equilibrada, criou algumas situações interessantes, mas não o suficiente para empatar. E aí, esse foi o panorama da partida. O Juventude, até o final, o Juventude jogando no contra-ataque e o Guarani tentando propor com o Juventude marcando atrás e congestionando toda a sua entrada de grande área. Então foi um jogo diferente. Pela primeira vez em que saiu atrás e teve que mudar a sua maneira de atuar, o Guarani não se deu bem. Mas, para mim, fundamentalmente, um fato mostra e leva como consequência o Guarani à derrota. O começo de jogo de alto grau de desconcentração, de desinteresse pelo jogo, de lentidão, de mau posicionamento, até tomar o gol a 9 minutos, e eu já disse aqui, poderia ter tomado até antes. Algumas peças que normalmente rendem muito e alavancam boas atuações da equipe, como o Regis, como o Isaac, que entrou depois, como o Bruno José, como o Bruno Mendes, acabaram sumindo. Apenas lampejos, apenas algumas estocadas, mas sem fazer com que o jogo evoluísse no sentido e naquela condição de merecer o empate. O Juventude, irresponsavelmente e reconhecendo a sua limitação, veio marcar para trás da sua linha intermediária, dando chutão e tentando o contra-ataque. E olha que ligou 3 interessantes, mas sempre caíram com o David. E o David a gente já conhece de outros carnavais. Corre muito e pensa pouco. Por isso que o Guarani não tomou mais. E também não tomou mais porque o Pegorari, toda vez que foi chamado a intervir e que o Juventude chegou e conseguiu finalizar, o goleiro Bugrino teve uma boa atuação e evitou um vexame maior. Resumindo, pouca inspiração, baixa transpiração e quase nível 0 de concentração no primeiro do jogo. Ingredientes letais que levaram o Guarani a perder para um time extremamente limitado, no caso o Juventude, que mereceu o placar de 1-0 a seu favor, com 4 minutos cravados. Edu Pinheiro.